O Instituto Trata Brasil entrevista hoje Leodegar Tiskorski, que é secretário nacional de saneamento ambiental do Ministério das Cidades, nessa série de entrevistas com especialistas e autoridades sobre o saneamento no país. Secretário, falando em planejamento, nós discorremos sobre problemas que alguns municípios não informam, há problemas também de divisão de ministérios para falar sobre o mesmo tema que é o saneamento básico no Brasil. Olhando também para o plano de aceleração do crescimento, teve o PAC 1, o PAC 2, há recursos do PAC 1 que não foram liberados ainda, o senhor falava sobre alguns projetos que não foram feitos, e se não tem projeto, não libera o recurso, e faz sentido. Mas por que está esse gargalo com relação a planejamento e liberação de recursos, e parece que o saneamento não anda na velocidade que se esperava? Do PAC 1 nós temos ainda dos 36 bilhões que foram selecionados no Ministério das Cidades, PAC 1 desde 2007, 2008, 2009. Do 2007, 2008 nós temos ainda em torno de 5% do valor que foi selecionado à época, ainda não iniciado. Em função de algumas obras, uma delas é Porto Velho, que tem um volume muito elevado de recursos, o esgoto de Porto Velho são 600 milhões de reais, que a obra não iniciou ainda está com o seu projeto em elaboração. Isso puxa para baixo essa média, então prejudica um pouco o desempenho do PAC que iniciou lá em 2007, 2008. Em 2009 já o desempenho está bom, concluímos agora em todas as contratações, e aí também envolve não só água e esgoto, mas também drenagem e saneamento integrado. E 2010 também o desempenho é bom, mas a média do PAC 1 em termos de início é boa, nós já estamos com 40% de execução do PAC 1 e em torno de chegamos já a 60% do volume executado com um desempenho acima de 40%. Então isso nos dá assim, uma condição de fazer uma previsão de que vamos concluir de 60% a 70% dessas obras em 2012, do PAC 1. São obras que, lamentavelmente, o processo é muito lento. Entre execução de projetos, seleção, contratação, vai 2 anos. E mais 3 anos em média de execução por obra. Então é 5 anos. Isso é um período muito longo em termos de... Dá para reduzir esse prazo? É possível, é possível. Atendendo a lei? Nós estamos imaginando que agora, com essa exigência de ter o projeto, vai acelerar um pouco a obra. Nós temos que ter um projeto básico licitado. O projeto executivo, o detalhamento, pode ser executado durante a execução da obra, mas um projeto básico licitável, acredito que vai melhorar um pouco o desempenho. E o projeto vem pela empresa de saneamento e há divergência na liberação de recursos entre se a empresa é pública, se é uma autarquia ou se é uma empresa privada concessionária do serviço? Não, o que existe é a diferença na fonte de recursos. Então, o recurso do orçamento da União só pode ser destinado para o Estado ou município. Então, o município ele se credencia e ele pode delegar para a companhia municipal. A autarquia. A autarquia. O Estado pode buscar recursos também do orçamento da União e delegar à autarquia estadual. O financiamento ele pode ser tomado pela companhia estadual ou pelo Estado ou pelo município, que é recurso do FGTS e FAT. E a terceira fonte de recursos são os recursos também de FGTS e FAT, que seria para o privado. A operação do privado ela não está com o desempenho, com a demanda prevista desde o início do PAC. No PAC nós tínhamos 4 bilhões de reais disponibilizados para privado. Houveram algumas demandas, mas foram demandas, inclusive, em operação de mercado. Algumas companhias estaduais, como Sabesp, Copasa, fizeram operações de mercado para buscar recursos que estavam disponibilizados para privado. Então a gente avalia assim como sendo um público-privado, porque é uma empresa, companhia estadual, buscando recursos que seriam destinados para a operação de mercado, mas para o foco privado. Agora no PAC 2 nós temos mais 5 bilhões de reais disponibilizados, então existe o recurso disponível via Caixa BNDES para a operação privada, o que precisa realmente
é ter a demanda. E acredito que para ter a demanda também tem que ter a concessão privada, que hoje o privado representa aí, sei lá, não tem uma avaliação precisa, mas de 7 a 10% são operação de água e esgoto com o setor privado, e está crescendo. Agora, eu acredito que para que ocorra mais operações de privado puro, né, realmente o privado executando ações, ele tem que ter mais concessões, que é um dos caminhos possíveis, né? O privado faz parte do processo. Eu acredito que sem a participação privada não haverá a solução final da nossa sonhada universalização do saneamento. O nível de eficiência, além, evidentemente, se eu tenho um município que tem zero tratamento de esgoto, claro que ele entra na prioridade, o senhor falou sobre isso antes. Mas o nível de eficiência da operadora, seja ela pública, privada, seja autarquia, seja misto, seja lá o que for, o nível de eficiência não é levado em conta, não deveria ser levado em conta para a liberação do recurso, ou seja, empresas mais eficientes vão receber mais porque elas podem mais, fazem mais com menos e fazem mais rápido, até para incentivar quem hoje é ineficiente. O senhor falou há pouco na entrevista que várias das empresas estaduais hoje são incapazes de tomar financiamento porque são ineficientes, sob vários aspectos. Isso seria dentro da qualificação dos investimentos, seria um critério correto. Mas se nós olharmos sobre esse ângulo, nós vamos dar mais para os melhores e os piores vão ficar sem nada. E como é que eu melhoro? Nós vamos, com isso, nós penalizaríamos uma população de um estado, de uma operadora que não tem boa gestão. Quem será penalizado é a população, e nós estaríamos premiando aqueles que já são bons. Então, seria mais para o mesmo. E isso, em termos sociais, não é justo. Então, temos que, de qualquer forma, destinar recursos, até porque nas seleções, os estados, é feita uma avaliação por população, e cada estado, São Paulo é o que tem mais recursos do PAC. Por quê? Porque tem maior concentração populacional. Depois vem Minas, Rio de Janeiro. A concentração populacional é que define a distribuição dos recursos. Agora, tem estados que têm gestão ruim no estado, na companhia estadual, mas essa população não pode ser penalizada e dizer, não, você vai ficar excluído. Nós estaríamos criando uma distância muito grande entre os bons e os maus gestores. E que instrumentos tem a autoridade federal para qualificar essa gente? Nós estamos criando alguns mecanismos que vai recurso para aquele estado, para aquela companhia, e estamos acompanhando, monitorando com muito mais intensidade para que essas obras sejam executadas. Alguns desses estados nós estamos com nossos técnicos mensalmente visitando, acompanhando, reuniões presenciais em Brasília, o governador, o presidente da companhia estadual é chamado em Brasília, é feito reuniões que envolvem, chamamos de GGI, que são reuniões que envolvem Caixa Econômica, BNDES, companhia estadual, municipal, estado, envolve todo o Ministério da Cidade, FUNASA, para que a gente possa alavancar e fazer com que essas obras efetivamente aconteçam nesses estados, nos estados onde tem maior dificuldade de gestão. Secretário, uma última pergunta. Nós falamos sobre gestão, falamos sobre envolvimento político na questão do saneamento. O senhor citou, inclusive, os candidatos à presidência no ano passado. Aliás, de alguma forma, o Trata Brasil colaborou com isso, que nós reunimos os principais coordenadores das principais campanhas, das majoritárias, para discutir o tema. Houve sim citação, pela primeira vez, acho, verdadeira, sobre saneamento básico ano passado, mas nós temos também pelo site do Instituto Trata Brasil muito cidadão, pessoa física que acompanha a história do saneamento, até porque o assunto começou a tomar corpo, ainda bem, ou seja, pode haver pressão popular. O que o senhor diria para esse cidadão brasileiro que cruza no caminho que vai para a escola, para o trabalho, para o dia a dia, cruza um córrego poluído, um rio poluído e vê esgoto a céu aberto? O senhor vê comprometimento verdadeiramente por parte das autoridades, ou seja, prefeitos e governadores com relação ao saneamento? Porque o senhor disse logo no começo da entrevista, tem prefeito que sequer teve a coragem de dizer não tem saneamento. Menos responderam sobre esgoto do que os que responderam de notícia boa, quer dizer, tem água na cidade toda. Tem comprometimento ou não tem comprometimento, na sua opinião? Eu acredito que cresceu muito o envolvimento por decisão pessoal, por decisão política, por conscientização do gestor público e também por pressão.
pressão da sociedade, pressão dos organismos ambientais, do Ministério Público, enfim, um conjunto de fatores que estão levando aí os dirigentes municipais, principalmente, a colocarem o saneamento na pauta. A participação da sociedade é fundamental. Nós estamos falando aqui mais em água e esgoto, mas se nós falarmos, por exemplo, na questão do lixo, resíduo sólido, essa é uma conscientização muito importante. O gestor público, construir aterros sanitários que não sejam transformados em lixões, criar coleta seletiva. A lei do resíduo sólido está aí, ela está estabelecendo também prazo. Nós temos que erradicar os lixões no Brasil até 2014. É um desafio que é difícil de cumprir. Nós temos aí de 2 a 3 mil lixões no Brasil que precisam ser erradicados. Eles estão nos municípios mais pobres. Então, a lei está estabelecendo uma obrigatoriedade que é um desafio pesado, não é fácil de cumprir, não. Mas, no momento que nós evoluirmos, que tivermos uma coleta seletiva, o cidadão tem que participar, porque se nós não tivermos também o acondicionamento do seu lixo em casa corretamente, que nós não vamos mais chamar de lixo, porque esse rejeito, esse resíduo sólido que está saindo do domicílio, ele tem várias utilidades. Primeiro, o cidadão tem que reduzir o volume do lixo produzido, tem que ter o reuso, a reciclagem e finalmente, o rejeito, que é o que vai para o lixo. Então, isso passa pela conscientização dos dirigentes públicos, mas também da sociedade. O cidadão tem que participar desse processo. Então, não dá para resolver essa solução sem a participação da sociedade, em todos os aspectos. E eu queria falar um ponto que não abordou, que é o nosso Plano Nacional de Saneamento do Piauí, que é um desafio, um meta para 20 anos, que acredito... 20 anos, estamos falando de 2030, então. 2030. Ele é execuível, foi discutido amplamente. Que é a universalização? 2008 começou a discussão do Plano Nacional de Saneamento Básico. É uma meta desafiadora. Em água, em 2030, se nós atingirmos os números que pretendemos, nós estaremos com a água universalizada. Na drenagem também e no resíduo sólido. No esgoto, os números que ele está colocando aí como possíveis de ser aplicado nos 20 anos, nós vamos chegar a 90% de cobertura. Então, não vamos universalizar o esgoto em 20 anos, mas chegaremos a 90%. O volume global previsto nos 20 anos é de 420 bilhões de reais, dos quais nós já estamos aí com o PAC 1 e o PAC 2, que estamos contabilizando nesse contexto, já 85 bilhões. Então já temos um avanço. E se contarmos a participação dos estados, dos municípios, do privado, que não envolve o recurso federal, esses 85 bilhões, tem envolvimento com o recurso federal. Nós diríamos que já estamos aí com recursos em andamento da ordem de 100 bilhões de reais de investimento em saneamento. Isso nas 4 modalidades. Então, o plano que está em fase final de discussão, nós estamos só aguardando a Casa Civil nos autorizar uma consulta pública, e essa consulta pública vai permitir que todos os segmentos, o segmento do saneamento do Brasil, ofereça suas sugestões para que tenhamos aí o produto final, passa aí pelo Conselho das Cidades e vai para a Casa Civil para a elaboração do decreto, e aí, claro, submetendo a presidente Dilma para que ela assine esse decreto dentro do formato que a Casa Civil vai estabelecer finalmente. E com o plano, certamente, nós estaremos concluindo isso que chamamos de marco regulatório, lei, decreto e plano, que são mecanismos aí que consolidam, né, toda essa estruturação do setor, que, somando aos recursos, nós poderemos ter a nossa sonhada universalização do saneamento. Secretário, muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Piotr, estou à disposição. Nós conversamos com o secretário Leodegar Tiskorski, secretário nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades, nessa série de entrevistas do Instituto Trata Brasil com autoridades especialistas sobre saneamento básico. Obrigado mais uma vez por acompanhar essa série de entrevistas. Até a próxima.